Queridos amigos, bondosos companheiros, que Jesus possa nos abençoar. Estendemos o nosso carinho, as nossas vibrações solidárias aos nossos irmãos. Eu abraço a todos num misto de alegria e ao mesmo tempo de muita saudade. Estamos de volta para trabalhar nesse espaço bendito, no estudo dos princípios básicos da doutrina espírita e do Evangelho. O nosso coração em prece suplicou ajuda ao alto e nos foi trazido uma inspiração em face às comemorações dos 70 anos desta obra Luz, conforme sempre reportava Chico Xavier, em torno de toda a sua lavra psicografada, ele sempre apontava como Paulo Estevão e Boa Nova, aqueles livros que poderiam ser considerados livros astros, né? Os outros funcionariam como corpos no espaço que circundava essas obras astros. E, dentre elas, ele falava com muito carinho de Boa Nova, que era um livro que tocava o seu coração, mas quando ele se reportava ao livro Paulo Estevão, Romance de Emmanuel, a partir da história do grande convertido de Damasco, esse que se tornou o maior divulgador do Evangelho na história do cristianismo, ele falava com a alma profundamente sensibilizada face ao grande movimento que aconteceu no mundo espiritual para que a história pudesse, do mundo espiritual, chegar para os homens, trazendo detalhes tão importantes e detalhes que efetivamente os homens não registraram. E com isso, essa obra fora psicografada sob a tutela do próprio Paulo de Tarso, junto com Estevão, que tiveram nas mãos e no coração lúcido do nosso querido Chico Xavier a condição de nos ofertar esse grande roteiro, que nesses movimentos que temos participado nos 70 anos da comemoração desse livro, temos depreendido e refletido com outros companheiros mais abalizados e experientes, que o livro Paulo e Estevão deveria ser, por nós espíritas, se tornar talvez um dos pontos norteadores, não só para trabalharmos a nossa transformação pessoal, conforme Emmanuel apresenta na própria introdução do livro, porque todos temos uma missão, cada um na sua gradação, mas reverenciando essa obra, esses exemplos do convertido, também buscarmos nas expressões do cristianismo na sua pureza, no seu primitivismo, na sua essência, pontos que pudessem nos nortear no que reporta ao encaminhamento do próprio movimento espírita, que passa por um momento de muitas transformações e temos percebido a necessidade de revermos efetivamente as nossas posturas, a nossa ética, a nossa moral, né, o nosso grande comprometimento com Allan Kardec, com o Espírito de Verdade, para nos tornarmos realmente dignos, não santos, mas pelo menos dignos de representar essa chave bendita que representa o Consolador prometido nos tempos novos. Então, Paulo e Estevão, para nós, fica como um grande referencial, não só para que nesses 70 anos trabalhássemos seminários, palestras, estudos nas casas espíritas, mas também, a partir do próximo ano, de 2013, a gente pudesse desenvolver uma metodologia ou propostas que pudéssemos, congregados como cristãos, como servos do Senhor, como aprendizes da Boa Nova, termos nesse trabalho mais uma fonte de pesquisa e de indução, de inspiração, daquele toque espiritual, para que a gente possa nos engrandecer gradativamente, mas conscientemente, de uma forma responsável, compromissada com a causa que abraçamos, e de alguma forma com isso qualificarmos um pouquinho mais o nosso movimento espírita.
Então, meus queridos irmãos, sem delongas, eu peço desculpas pela abertura, mas o nosso coração, por estar saudoso e querendo efetivamente retornar a essas bases de troca de experiência com vocês, mas sentimos que esse momento é extremamente importante para falarmos desse assunto. E aí, nós convidaremos os nossos companheiros a procurarmos relembrar aqueles que já conhecem a obra, aqueles outros que podem estar estudando o livro, ou os nossos companheiros que sempre estão perpassando por essa leira bendita, que é a vida de Paulo, psicografada por Chico Xavier. Nós os convidamos para aquele momento transcendente do livro. Na edição que temos em mãos, da Federação Espírita Brasileira, a 4ª edição especial, exatamente na página 326, nós vamos nos deparar com um instante muito especial da vida do nosso inesquecível convertido, aquele que é o exemplo para nós de possibilidade de transformação. Quando ele, após o registro que está no livro Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, quando se depara com Jesus, num instante de profunda misericórdia do alto, nas portas de Damasco, quando ele adentrava aquela cidade, a caça como um lobo, há um companheiro que, conforme Emmanuel nos ensina, foi aquele que fez a conversão, por assim dizer, da alma de sua alma, Abigail. O que a história dos homens até então não houvera registrado. Mas um cristão queria ser perseguido por ele. Naquele momento, ele vai procurar Ananias. E então, ao meio-dia, sol a pino, a luz do mundo, conforme o próprio mestre se intitula no capítulo 8 de João, no versículo 12, se apresenta, e como todos nós da cristandade conhecemos, apresenta-se para ele Saulo e pergunta: Saulo, 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 por que me persegues? E ele, quando visitado pela luz, pergunta: quem é o Senhor? E o governador espiritual, o amigo de todos nós, se apresenta como Jesus, aquele que tu persegues. E o mestre por excelência aprofunda mais ainda o conteúdo do aprendizado e diz: não recalcitres mais contra o aguilhão. Não lutes, não impeças, não dificulte o processo do autoaprimoramento. Porque é necessário relembrar, e eu gostaria de pedir, inclusive, permissão de vocês, para relembrar alguns pontos, para que a gente possa, se o tempo permitir, adentrar portal adentro desse sonho que é extremamente importante para nós que estamos em busca da nossa transformação. Saulo vivia um conflito muito intenso, a definir que todos nós, quando estivermos fechando o ciclo do aprendizado, naquele processo de interseção entre o mundo velho e o mundo novo, geralmente nosso coração campeia por vales áridos, por caminhos dificultosos, entre aquela condição de manifestação da consciência a definir necessidade de redirecionamento. A alma, nesse instante, geralmente graça em conflitos, em dificuldades, na própria aridez por ausência de amor. E ele, vivendo esses conflitos, diante de uma vida em que ele tinha tudo, e ao mesmo tempo se sentia perdido
no cipoal da intelectualidade, do materialismo, embora religioso, defensor ferrenho do ideal que ele houvera esposado, mas ele sentia no íntimo do coração que tinha alguma coisa que o visitava e o que incomodava profundamente. A transcendência da verdade, aquele toque do alto que vem como que trazer para nós possibilidades e nem sempre nós conseguimos entender, verificar, ajuizar, aquilatar a importância dos instantes que antecedem as grandes mudanças. E naquele momento, quando ele está entrando em Damasco, que Jesus se apresenta para ele, o seu coração sangrava diante da perda da alma, que era a alma dele, Abigail, ao mesmo tempo, a necessidade de defender então os seus ideais, e ao mesmo tempo aquele envolvimento espiritual que ele não se dava conta. Aquele instante de sobrepressão, de dificuldades. Então, quando Jesus se faz presente, o vaso escolhido, estava como que naquele ponto básico, naquela posição, vamos dizer assim, extremamente importante para que o mestre o visitasse. E a visita, o que para muitos foi uma graça, ou foi um privilégio, conforme Emmanuel nos lembra no prefácio do livro, mas aquele momento era um momento singular da vida dele, de muita sensibilidade, porque senão Jesus não houvera aparecido para ele. Esse ponto vale para nós como reflexão, porque até para alguns teólogos Jesus veio como que falar assim: chega, Paulo, agora vamos para o outro caminho. E nós não podemos entender assim de uma forma tão rápida e periférica, porque o amor não constrange. O mundo espiritual maior não vem para nos violentar, mas sim, ele se apresenta naquele momento que é como se o nosso psiquismo estivesse naquela condição daquele ciclo que a mulher, por exemplo, apresenta, aquele ciclo em que estamos ou poderemos estar férteis ou pronto para ser fertilizado, o termo correto é esse. Então Jesus se apresenta de uma forma imponente, mas suave, enérgica, mas bondosa. E o nosso companheiro, o vaso escolhido, ele se rende. Ele se coloca de joelhos sem perceber, instintivamente o psiquismo dele reagiu assim. E ele fala: Senhor, quem és? Eu sou Jesus. E ele faz aquela pergunta que é transcendente para nós: o que queres, Senhor, que eu faça? O que queres de mim? Não é? A vida está batendo na nossa porta como agora, e é necessário que a gente responda ou pergunte para Jesus: o que queres? Porque essa pergunta não foi só lá para Paulo na entrada de Damasco. Essa pergunta se fez presente em toda a caminhada dele naquela existência. E eu não seria irreverente, queridos companheiros, Juarez, Balque, tantos expoentes do conhecimento espírita que estão na sala. Eu não seria irreverente em dizer que agora o nosso convertido Paulo possivelmente deva estar perguntando para Jesus: o que queres que eu faça? Porque sempre nós estamos nessa relação, sempre nós estamos em busca do contato com as forças superiores, com os mundos mais singelos, com a essência da verdade, para que ela possa, compreendida por nós, ser motivo não só de esclarecimento, mas ao mesmo tempo daquele toque que para nós é o suficiente, ou deveria ser suficiente, para enredarmos as dificuldades e caminharmos com convicção ao que nos aguarda. Ele se rende, se curva, entra em Damasco, o nosso companheiro Ananias o visita depois, não é mesmo? A ovelha que vai visitar o lobo, o antigo lobo, atendendo um chamamento do Senhor,
Observemos bem que o chamamento bate na casa de Paulo, do coração dele, mas ao mesmo tempo bate no coração do cristão, a definir que a dinâmica da vida apresenta missão, convites, responsabilidade, delegação para todos nós, de acordo com a nossa posição espiritual. Por isso é que a resposta vai ser de acordo com a nossa busca. Pedi e obtereis, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, nos fala Jesus no capítulo 7 do Evangelho de Mateus. Ananias o cura, entre aspas, em nome de Jesus, aplica-lhe o passe, as escamas caem, ele que estava cego, o nosso doutor, conforme Emmanuel escreve, ele tateava nas próprias sombras, que ele mesmo tisnara, que ele mesmo trazia para si, em face à ilusão, embora lutando pelo seu ideal, e a gente não pode esquecer disso. Saulo era defensor do ideal judaico, ele defendia a Torá, e ali ele já apresentava os movimentos da fidelidade, que seriam, como ainda o é, e deveria ser para todos nós, um motivo de defendermos a doutrina espírita, não no parlatório, não nas esgrimas intelectuais, mas defendermos a doutrina espírita sendo éticos com ela, sendo amigos uns dos outros. Espíritas, nós temos que nos amarmos. Espírita, nós temos que dar as mãos, e o que a gente está vendo no movimento espírita atualmente é um campeonato de disputa insensata de quem fala melhor, de quem lidera mais, de quem merece mais holofote, de quem tem a verdade, de quem manda mais, de quem fiscaliza melhor. Ah, meus amigos, o momento agora é um momento de nós repensarmos e redirecionarmos o movimento espírita que carece de evangelho. Dentro de todos esses instantes de conflito e dificuldade de resposta, ele se curva e vai se tornar cristão. O sonho muda de figura, se eu posso assim dizer. Porque ali acontece o que os estudiosos tratam como a chamada metanoia, a mudança mental. Como nós poderíamos buscar respaldo em Emmanuel agora no livro Pensamento e Vida? É aquele movimento que a nossa vontade, gerência mestra da mente, reposiciona o espelho da alma para refletir luz, porque o que era luz antes passa a ser treva a partir do momento que nós começamos a compreender melhor a vida. Então, o tempo todo, o espírito é convidado para reposicionar. Como afirma uma palavra, o povo que está usando uma palavra agora muito expressiva, em várias posições da sociedade, é necessário fazer releitura. Entender melhor a partida de futebol, como eu escutei um jogador falando ontem. Eu custei a entender o jogo. É necessário que nós possamos trabalhar na nossa intimidade para rever esses pontos e enaltecer a luz que nos visita, que nos conclama sempre ao reino dos céus. E nós, muitas vezes, visitados pela luz que vem do alto, agimos como Constantino quando viu o sinal no céu. Queremos a luz como escudo ou como símbolo para guerrear na terra, para vencer batalhas, conquistarmos, implementarmos o egoísmo e o orgulho no território que deveria ser sagrado do próprio coração. E com isso nós avassalamos, nós dificultamos, nós torturamos, nós decepcionamos, nós vilipendiamos, nós conspurcamos a própria essência da vida. Naquele momento ele se curva e vai trabalhar a sua metanoia dentro da conversão do ideal
para entrar num estágio que é soberano e extremamente importante, o da consolidação da mudança. Jesus foi questionado pelo intelectual, conforme a narrativa de Mateus no capítulo 18. Quem é maior no reino dos céus? E o mestre por excelência, chama os discípulos, manda que ele os coloque uma criança no meio dos intelectuais, dos religiosos, dos representantes dos céus na terra, e afirma essa equação: enquanto não vos converterdes e vos tornardes igual a esta criança, não podereis entrar no reino dos céus. Primeiro movimento, conversão, a metanoia, reposicionamento, alteração mental e, por consequência, alteração da alimentação mental, conforme nos ensina Emmanuel. Mas depois que mudamos a mente, ou reposicionamos em busca de outras reflexões, é necessário sair da conversão para tornar-des, conforme ensina Jesus. E tornar, implementar, edificar, confirmar, se faz nas atitudes do dia a dia, para que não sejamos como os fariseus, como os religiosos tradicionais, que, por exemplo, representamos o chamado cristianismo com um colorido de catolicismo e de protestantismo durante mais de 2000 anos, fazendo guerras, impondo, criando tribunais, nos julgando o dono da verdade e o representante do próprio Jesus de Nazaré. É o que nós costumamos ainda fazer dentro do movimento espírita. Paulo sabia disso. Paulo entendeu isso. E então, em meio a essa conversão e a busca de se tornar cristão, ele vai enfrentar então o grande testemunho. E na hora do testemunho, os céus nos abençoam, nos inspiram, mas os céus não nos tiram a oportunidade de vivência. Os céus não podem afastar a treva, porque o testemunho tem que se fazer na madrugada do silêncio, quando nos sentimos sós. O testemunho se dá quando vamos subir ao monte, ao Gólgota. Obviamente que antes nós vamos para o Getsemane, ou para o horto, para o Monte das Oliveiras, para buscar luz, para orar. Mas efetivamente, é na hora que vamos subir para o Gólgota, é que chegaremos no cume, que é o chamado Monte da Caveira, para verificar como que estará a nossa estrutura psíquica. Busquemos estudar Emmanuel no livro Levantar e Seguir, se não me falha a memória, é isso mesmo. Levantar e Seguir, uma página intitulada A Caveira. É extremamente importante refletirmos sobre o simbolismo, de verificar como nos apresentamos perante a nossa própria consciência. Então, é nesse momento que os conflitos vão ganhar corpo, mas com um outro colorido, porque o conflito anterior para a mudança é aquele entre o mundo antigo e o mundo novo. E o conflito da confirmação é aquele em que estamos nos candidatando a estar no mundo novo, mas a vida nos conclama a operacionalizar no mundo velho, no mundo antigo. Por quê? É no mundo antigo que nós vamos encontrar aquela cadeia alimentar do ontem. É no mundo antigo que nós vamos encontrar os testes, as pessoas, as circunstâncias que têm a ver com a nossa semeadura, que tem a ver com o dístico que trazemos. Porque muitas vezes nós nos julgamos estar numa condição ou numa posição que não é real. E no testemunho é que efetivamente
é demonstrado pela circunstância da vida qual é a nossa real condição. Quais são ainda as nossas expressões. Por isso, meus queridos irmãos, eu fico aqui pensando nessa reflexão que faço com vocês, que quando adentramos a doutrina espírita, é como se estivéssemos entrando num ministério sagrado de bênçãos, aonde vamos encontrar uma imensa biblioteca de conhecimento, aonde vamos beber de uma água limpa, aonde vamos conviver com os ministros do Senhor, que são as almas que já se apresentam como representantes dos céus. Mas depois nós somos convidados a descer do ministério sagrado da superconsciência para operacionalizar nesse mundo em que vamos encontrar outros corações que também estão em busca disto, ou que também se banharam nessa cachoeira límpida, e que depois vamos ter que dar as mãos e trabalhar no mundo objetivo da Terra, na família, no trabalho profissional, dentro do próprio centro espírita, do movimento espírita. E que muitas vezes dentro desses embates é que a vida vai nos mostrando que o alto é o objetivo. Mas para alcançá-lo, nós temos que sangrar os nossos pés descalços pela simplicidade. Nessa terra cheia de pedras e espinhos, que representa exatamente a nossa construção do ontem. Foi o que aconteceu com Saulo de Tarso. E então, os sonhos de um passado aonde ele recebeu tantas bênçãos, família, o disco de doutor da lei, o dinheiro, a fama, aquela mente brilhante que jamais fora vencida nos embates, as escolas que ele passou, como Alexandria, os mestres na Grécia, não é? O título de cidadão romano, a noiva amada, a alma de escola, ele tinha tudo. A família, o pai endinheirado, dos maiores tecelãos, comerciante, rico, uma família da nobreza, os amigos como Sadoc, Alexandre, grandes intelectuais, mestre Gamaliel, que era neto de Simeão da Samaria, que por sua vez era da família de Eliel, grandes expoentes do judaísmo. Ele tinha tudo. E naquele momento pós-conversão, ele perdeu tudo. Porque era necessário que ele aprendesse a renunciar para ganhar os céus. Este era o sonho. O sonho que ia ganhando corpo, que ia tomando vida. Porque a base para sustentar esse sonho ele apresentava. Era o plantio do seu passado. Fidelidade. E obviamente que como nós estudamos um pouquinho, sem poder entender tanto, o que vem a ser um planejamento espiritual, conforme André Luiz declina para nós no livro Missionários da Luz, através das mãos abençoadas deste que foi eleito o maior brasileiro da história, em votação popular, Chico Xavier. E diga-se de passagem, foi votado não por ter sido espírita, médium. Ele foi votado como brasileiro da história por ter sido um homem de bem. Aquele que vive a lei de justiça, de amor e de caridade. Não é a doutrina que vai nos colocar em posições privilegiadas.
É o que fizermos dela é que vai nos conferir a autoridade espiritual, não para ser aplaudido no mundo, e sim recebido em paz nos céus da nossa consciência. Embora nós espíritas, com tanto manancial de verdade, queremos ser aplaudidos por multidões. Reflitamos. Saulo, naquele momento, entendeu isso. A alma que vinha caminhando, sendo orientada por Jesus no tempo e no espaço. Porque o missionário não se faz de uma hora para outra. A mediunidade não se engrandece de um instante para o outro, ou porque fizemos um curso. Em alguns lugares dão até canudo, premiam. Tem alguns lugares que tem até universidades. A mediunidade é esforço de educação no dia a dia. E no nosso caso espíritas, a metodologia está inserta na codificação espírita, de uma forma específica no livro dos médiuns, mas a partir do momento em que estamos conscientizando das leis da equação, da interação entre os mundos, da reencarnação, da soberania, da inteligência suprema do universo e de Jesus como referencial para todos nós, o grande movimento da mediunidade está consubstanciado no Evangelho, ou seja, vivência do amor em nível de espontaneidade. Saulo entendeu isso. Embora muitos de nós queremos nos tornar novos Chico Xavier, porque estamos há alguns anos na reunião mediúnica. Queridos espíritas, nós precisamos de estudar mais sobre as vidas pregressas de Chico Xavier, porque alguns querem até santificá-lo, e nós entendemos. Mas Chico Xavier precisa de ser compreendido como aquela alma que se engrandeceu, e por isso a sua mediunidade se tornou missionária. E talvez, se nós estamos dando os primeiros passos na mediunidade agora, sob a tutela do Espiritismo, nós temos muitas vidas para experienciar essa mediunidade. E como ensina Emmanuel, não é a mediunidade que nos distingue. Repetindo, é o que fazemos dela. Livro Seara dos Médiuns. Mediunidade com Jesus, Márcia. Sim, bondosa irmã, que coloca essa frase no chat. Devemos cuidar com muito carinho. Saulo compreendeu. E nos seus primeiros movimentos, quando curado por Ananias, passa pela cabeça dele voltar às terras antigas, voltar no púlpito que ele era doutor, voltar para aqueles que o reverenciavam como doutor, para falar do Evangelho, que ele estava começando a beber da água limpa, da água que desce dos céus e que jamais nos deixa com sede. E ele resolve então procurar o Sinédrio para contar que Jesus se fez visível para ele. É muito interessante observar esse sonho do companheiro, idealista, por convicção, líder por excelência, mas educador que precisava de rever a metodologia da educação espiritual, porque antes, como rabino, ele utilizava da retórica, ele trabalhava a memória, citava os textos, como nós fazemos hoje ainda, falando em espiritismo, inclusive querendo movimentar as massas. E quando ele vai procurar os seus companheiros do passado, para começar a receber os primeiros nãos, ele vai sendo convidado a rever valores,
para iniciar um processo em que a metodologia da exposição do Evangelho é completamente diferente das que utilizam os religiosos tradicionais, que buscam atender às necessidades intelectuais. E por isso nos chafurdamos de textos, ou nos textos, enchamos de conhecimento, citamos páginas e páginas decoradas, porque muitos de nós espíritas vivemos em mosteiros, participamos de vários movimentos religiosos que exigiam de nós o conhecimento ipsis literis das letras, como os próprios judeus, por que não dizer? E hoje nós só mudamos o conteúdo, mas as práticas continuam as mesmas. Queremos convencer, queremos vencer os embates, queremos citar, embora devemos citar, e quando citar, citar com propriedade. Alguns falam assim, isso está no Evangelho. Tudo bem, a gente entende que nem todos têm habilidade para relembrar exatamente aonde está. Mas vamos ter humildade até de abrir o livro, só um pouquinho, gente, eu vou tentar achar, porque eu tenho que falar a fonte. Uma companheira certa feita nos diz, mas isso não é pedantismo, não, para falar que tem memória? Eu falei assim, não é pedantismo. Depende de como você expressa, porque para outros pode até ser. Mas nós tentamos falar isso para definir o nosso cuidado em citar, em estar diante das expressões do pensamento dos legítimos autores, como Jesus e Allan Kardec, ou Emmanuel, André Luiz. Então a gente cita. Mas nada que venha nos impedir em dizer, gente, isso aqui está no livro tal. Eu não me recordo em qual capítulo. Vamos pesquisar? Mas jamais dizer, isso está em algum lugar e ponto final. Mas o que vale, isso é só por uma medida de cuidado. Mas a vida vai nos apontando que a metodologia é de buscar a essência. É buscar trabalhar os conteúdos no dia a dia. E acima de tudo, para dividir experiência. Porque quem fala do que vive, ele contagia. Ele expressa, entre aspas, uma certa autoridade. Por isso é que muitas vezes alguns companheiros falam, eu gosto de tal expositor, porque ele fala com simplicidade, mas ele nos toca. Porque ele fala de uma matéria que a gente vê que ele domina. E não é no âmbito intelectivo. É na sabedoria que confere a ele vivência. Enquanto outros conseguem penetrar no coração do expectante, porque ele fala nas vibrações do amor. Não do sentimentalismo, mas das emoções que edificam, daquele toque de sensibilidade, que é capaz de nos tirar daquela condição de empedrados no orgulho, ou de dilapidados em egoísmo. Ele foi convidado pelo não que ele recebeu dos fariseus a repensar, porque a vida vai nos dizendo que eu não devo me candidatar. Isso nós aprendemos com um grande mestre que tivemos aqui de Espiritismo em Belo Horizonte, Minas Gerais. O nome dele foi Honório Abreu, que nós tivemos a grata oportunidade de estudar com ele por 12 anos, quase que ininterruptos nas manhãs de sábado. Porque milhares de pessoas estudaram com ele. E eu posso falar com carinho e muita responsabilidade, porque isso me serve como um peso. Eu estive com ele por 12 anos. Eu não estive lá durante 12 anos. E ele nos ensinava
que em evangelho ninguém deve se candidatar para o trabalho. Escolher aonde operar. Chegar para o presidente e falar assim, eu sou médium, dá um serviço para mim. Embora a vida muitas vezes nos coloca em condição de até afirmar, olha, se precisar nós estamos aí. Não é? Até um movimento em expressões de solidariedade, mas sem segundas intenções. Porque quando o indivíduo se candidata com segundas intenções, nós podemos estar entrando em circuito que nós não temos autoridade, ou que não faz parte do nosso planejamento. E quem se candidata demais, quem é oferecido demais, pode viver uma situação de ver a vida dizer não, o que é pior. Eu gostaria de abrir a minha fala, com a permissão de vocês, porque eu estou lendo no chat as expressões bondosas de Márcia, que escreve a seguinte frase: Deus capacita os escolhidos e não escolhe os capacitados. O importante é querer ser útil. Sim, minha irmã. Sim. A Tina está lembrando uma sabedoria milenar que André Luiz traz através das palavras de Clarence no livro Nosso Lar. Quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Sim, mas eu gostaria, se você me permite, porque essa frase sua, Deus capacita os escolhidos, se você me permite, dentro de uma visão espírita, doutrinária e consciente, fazendo uma reflexão. Quem são os escolhidos? Se nós buscarmos fazer uma referência ao Evangelho, Jesus diz assim: muitos os chamados e poucos os escolhidos. Os chamados são todos. Porque Deus, quando cria o espírito simples e ignorante, o ato de criar de Deus é o chamado eterno, se você me permite filosofar. A criação já é o chamado. Porque ele cria o espírito para que o espírito evolua. Então ele não cria o espírito para o espírito ficar. Vamos refletir sobre a importância, então, de abraçarmos essas nossas convicções. Então, naquele momento, Saulo de Tarso, se deparando com o convite que está nos visitando agora, nos tempos atuais, ele então se propõe a servir. E enfrentando os primeiros desafios, ele vai então lutar para se reposicionar. E a história é ampla, é rica. Depois que ele vê que não tinha campo espiritual para operar no Sinédrio, ele resolve então a procurar aqueles homens do caminho que ele houvera perseguido tanto. E vai, e quando bate às portas, extremamente resignado, modificado, ele efetivamente, naquele momento, recebe um ensinamento de transcendente valor. Simão Pedro coloca para ele a condição dele voltar num outro instante. E se vocês estão de acordo conosco, nós gostaríamos de refletir um pouquinho sobre esse volta depois. Muitas vezes, os impedimentos, que para nós muitas vezes são portas que estão fechando, na realidade os impedimentos representam a própria manifestação dos céus, a manifestação de Deus.
Porque antes da interrupção, Márcia, nós estávamos falando, a partir da frase que você colocou, que muitos são os convidados e poucos os escolhidos. Eu costumo refletir sobre esse tema dizendo assim: muitos são os convidados, para não dizer todos. Por quê? O ato da criação já representa um convite. Foi aí que nós interrompemos. Eu estou retomando, Xanaí. O ato do Criador já é o convite. Mas é óbvio que quando a frase Jesus apresenta muitos são os chamados, o chamado para, podemos refletir assim, para responsabilidades mais amplas. Não podem ser todos. Porque muitas vezes o chamado, ele tem que ter uma graduação. Ele tem que atender às nossas necessidades. Não é mesmo? Não é efetivamente falarmos que não merecemos, porque tem essa frase no movimento espírita, que muitas vezes é até apelativa por ser tão cheia de falsa modéstia que acho que não cabe mais no nosso dicionário. Ah, eu não mereço estar aqui. Né? Não. Tudo bem que nós estamos dentro de um plano de misericórdia. Efetivamente, as nossas tarefas, elas não estão efetivamente diante de uma ação de autoridade que nós possuímos. Mas se a tarefa nos visitou, é porque a gente merece realizá-la. Desde que você não forçou a porta, desde que você não está se candidatando. Porque tem gente aí que entra numa instituição e já quer ser o presidente. Tem pessoas que nem entraram direito no centro espírita, estão de olho no cargo do diretor. Não é? No movimento espírita, nas federativas, isso costuma ser comum. Nas eleições há um grande movimento para saber quem que vai ser o presidente. Não é? E muitas vezes nós não paramos para refletir qual é a proposta de trabalho. Não, nós estamos interessados em saber quem vão ser os mandantes. Ou se nós vamos ser os mandantes. Se na política nós somos convidados na Terra a não ficar avaliando só o candidato, mas avaliar também um programa que ele possa apresentar, dentro da causa espírita nós temos que entender isso também. Porque a causa não é dos homens. Os homens nós estamos de passagem. Agora, se estamos de passagem, o que nós estamos podendo oferecer? Ou eu simplesmente vou sentar numa cadeira para falar que eu sou o dono? Ou sou eu que coordeno? Não podemos pensar mais assim. Então, muitos são os chamados, poucos os escolhidos. E, se vocês me permitem, eu bato muito nessa tecla. Porque se no mundo espiritual nós aprendemos que não tem privilégio, nós não somos escolhidos. Não é? No seu sentido, vamos dizer assim, essencial da palavra. O Espírito é que se escolhe. O Espírito é que se prepara e que se faz capacitado. E quanto mais o Espírito investe, aí sim, Márcia, eu posso usar uma expressão religiosa, filosófica, mística, definindo que aí Deus nos capacita. Mas qual Deus que nós estamos nos referindo? Ao Criador do Universo, a inteligência suprema? Sabendo que nós estamos respirando dentro do hausto do Criador. Frase de André Luiz. Nós estamos movimentando dentro dos planos de amor do Criador, não tenhamos dúvida, fluido cósmico universal. Mas Ele nos oferece, Deus, as condições, os recursos, para que nós nos capacitemos. Agora, se você está investindo, se nós estamos lutando, automaticamente a espiritualidade vai investir e vai te dar mais condições. O Simplício, amigo, está dizendo, a questão não é ser o escolhido, mas de escolher. Exatamente, meu irmão. Exatamente. Porque nós vamos, então, trazer a equação do Evangelho de novo, para a gente ver como que doutrina e Evangelho é consonância, é relação profunda,
explica para nós o que Allan Kardec diz, que a doutrina espírita veio relembrar o Evangelho e desenvolvê-lo. E tem espírita que está querendo ficar longe do Evangelho. Hoje eu escutei uma companheira, um comentário amigo, uma companheira aqui do movimento espírita aqui da região da América do Sul, aqui do Brasil, né? Esse país continental, que a companheira está lutando para trabalhar com carinho a implementação do estudo do Evangelho no centro espírita dela. E ela está enfrentando maior dificuldade, porque estão falando para ela que ela está dentro de expressões de igreja, né? Que isso não tem a ver com o espiritismo. Meu Deus, que ignorância! Que ignorância! Nós estamos lutando para tirar do movimento espírita o igrejismo. Não é isso, Juarez? Você que está na sala e gosta tanto do assunto. Mas o igrejismo dentro do centro espírita é as posturas de católicos que nós temos dentro do centro espírita. Agora, daí falar que nós não vamos estudar o Evangelho porque isso é igrejismo, existe uma grande distância. Se não fosse assim, Allan Kardec não tinha escrito a terceira parte do Livro dos Espíritos e nem dado continuidade a ela escrevendo o Evangelho segundo o Espiritismo. Me refiro à terceira parte do Livro dos Espíritos, às leis morais. E depois o Evangelho segundo o Espiritismo. Coube aos espíritos, ao espírito de verdade, de que no século XX viessem a desenvolver a doutrina espírita, principalmente aqui no Brasil, principalmente através da mediunidade de Chico Xavier, tendo Emmanuel um evangelizador, profundo entendedor do Evangelho. E se nós estudarmos as vidas pregressas de Emmanuel, aquelas que já foram declinadas, e graças a Deus nós aqui podemos até, daqui a uns tempos, oferecer mais alguns contributos que Arnaldo Rocha nos passou, de vidas de Emmanuel como sacerdote no Egito, né? Em vários movimentos culturais, aonde ele estava se preparando para hoje estar dando para nós aulas de Evangelho, mas o Evangelho não de ortodoxia, de liturgia, de dogmas, mas o Evangelho operacional dentro da nossa intimidade. Então, os espíritas que estão criando dificuldades para impedir o estudo do Evangelho, não se preocupem, serão aqueles que vão reencarnar amanhã para dar continuidade no trabalho daqueles que estão entendendo o que os espíritos estão preparando para nós no século XXI em diante, no que reporta ao movimento espírita, que propõe o estudo do Evangelho e que tem um compromisso de se auto-evangelizar. E não é à toa que a Federação Espírita Brasileira, não é, que sempre divulgou o Evangelho segundo o Espiritismo, mas de uns anos para cá, conseguiram captar e estão trabalhando de uma forma muito profícua no sentido de colocar o Evangelho de uma forma como que os espíritas precisamos de estudá-lo. Não o Evangelho como copa, como sombra, como árvore, como sempre fizemos, graças ao próprio trabalho do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas um outro estudo mais aprofundado de Evangelho, que Emmanuel vem nos falar desse estudo em todos os seus romances, nas obras que ele veio psicografando através do Chico. Mas eu gostaria de chamar a atenção a todos os amigos ao livro A Renúncia, onde nós vamos encontrar um debate carinhoso entre Alcione e o padre Damiano, quando ele vai falar para Alcione como devemos estudar o Evangelho, como devemos esmiuçar o Evangelho. Desculpem a grande volta que eu dei, mas para voltar e dizer que a senha está no perseverar até o fim, porque quem persevera até o fim é aquele que bateu, que pediu e que buscou. Me desculpem, eu preciso seguir a ordem. Pedir, buscar
e achar. Agora, depois que você perde, depois que você busca, depois que você acha, e você vai achar e vai encontrar, e vai ser atendido no que buscastes, nós precisamos de perseverar. Vamos ser espírita. Ser espírita é carta de alforria? Me perdoe, a querida Dafa, eu não entendi a sua colocação no chat. Mas nós poderemos dizer o seguinte, que não é ser espírita que nós vamos encontrar carta de alforria. Pelo contrário, costumamos a nos tornar espírita para aprender o que é ser escravo. É diferente. Escravo no sentido do compromisso. Escravo no sentido daquela condição de servir. Servir. Porque no reino dos céus o maior é aquele que serve. Não é mesmo? E a nossa Márcia está relembrando, quanto mais souber, mais será cobrado. Tá, isso é importante a gente refletir. Mas cobrado por quem? Ou pelo quê? Aonde? Quando? No inferno? Não. É o conhecimento que vai dizendo para nós. Então o sentido de cobrança precisa de ser trabalhado. É o conhecimento que vai nos convidando de uma forma cada vez mais persistente para que operemos. Porque se não tomar cuidado, o conhecer demais é cobrança, é sofrimento, etc., nós vamos cair de novo no inferno. Porque o espírita hoje não tem inferno, mas tem umbral. Nós só substituímos os nomes. Né? Nós só alteramos a nossa forma de expressão. Mas o medo que é imputado e a culpa que é difundida, ela traz as mesmas expressões dos cardeais do passado. Então, quando nós formos trabalhar o conteúdo doutrinário, vamos ter atenção. O conteúdo doutrinário que Emmanuel apresentou ao Chico Xavier o tempo todo, desde 1931 até 2002, foi um conteúdo de informação, de trabalho, de consolo, de alegria e de libertação. Porque o Evangelho não é proposta de sofrimento. A doutrina espírita com Allan Kardec nos ajuda a tirar Jesus da cruz, a trazer Jesus para o nosso meio, a fazer com que Jesus sente do nosso lado, na nossa casa, junto com as nossas famílias, para que Jesus venha para dentro do Espiritismo. Mas do jeito que muitas vezes nós nos comportamos no Espiritismo, nós distanciamos Jesus. Sabe por quê? Porque nós estamos querendo virar santo. E quando você vira santo, você, de uma hora para outra, né, através da mágica de Merlin, ou da varinha mágica, da fada, a gente fica muitas vezes tão fanático e tão chato que a gente dispensa Jesus. Porque nós já ficamos autossuficientes, então Jesus não precisa de entrar, não. Porque nós passamos a ser o referencial para aquele sofredor que está dentro do centro. Que nós nos apresentamos como santo. E não percebemos que nós distanciamos muito mais o evangelho do sofredor, com essas nossas posturas arrogantes ou pretensiosas, do que sentarmos do lado dele e falar para ele assim, meu irmão, tu está sofrendo, mas eu queria te contar que eu também estou. E na realidade nós aqui estamos no mesmo barco. Nós aqui somos amigos. Nós aqui somos cristãos. E como cristãos, nós vamos iniciar nossa reunião, nós vamos fazer uma prece, porque a gente tem uma disciplina, uma organização, inclusive para contar com o apoio dos espíritos, que têm motivos de sobra para estarem ocupados no mundo espiritual. Mas nós vamos fazer uma prece aqui, nos harmonizar, e vamos esperar Jesus chegar aqui para abraçar a eu e a você. E eu posso até em determinado momento falar de Jesus. Eu posso até em determinado momento estar me referindo a Ele, porque eu também estou sedento da presença dEle. Mas vamos juntos aprender, porque a nossa dificuldade não é privilégio nosso. A dificuldade minha e sua é a dificuldade de todos aqueles que estão em vias de evolução. Foi a dificuldade, por exemplo, que viveu os discípulos de Jesus, que eram seres humanos, que eram homens simples, que eram corações que ficavam efetivamente ansiosos,
que tinham temores, mas que acima de tudo eram corações preparados para desenvolver a fé, a esperança. E por isso Jesus fez a caridade do lado deles, para definir que eles também precisavam de fazer a caridade. E eis o motivo que no século XIX, os espíritos em nome de Jesus vieram relembrar isso. E por isso Allan Kardec escreveu o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, com o seguinte título: Fora da caridade não há salvação. E a palavra salvação no século XXI poderia, sem nenhuma pretensão de nossa parte, talvez ser ajustada, porque salvar é salvar de perigo, não é mesmo? Mas salvação aqui poderia ser fora da caridade. Não há expressões de paz. Fora da caridade, nós não falamos de perdão e por isso não vamos reconciliar. Fora da caridade, nós não mudamos o nosso comportamento, a nossa mente. Fora da caridade, eu não vou aprender efetivamente o que é amor. Fora da caridade, então, não tem evolução, porque é dano que se recebe. Então, quanto mais doardes, mais a vida te ofertará. Queridos amigos, o meu coração jubiloso pelo reencontro, pelo carinho que vocês têm tratado a nossa participação despretensiosa nessa sala, mas augurando, ou suplicando bênçãos para todos. Em prece, peço a Maria Santíssima que nos acalente com as suas expressões de mãe. Suplico a presença dos benfeitores, não dos santos, mas dos benfeitores, que muitos deles são espíritos que estão na mesma luta do que a gente, porém desencarnados, ou outros que estão vibrando em faixas bem superiores que a nossa, mas eles também estão vivendo desafios. Os benfeitores espirituais estão em busca da Damasco. Os benfeitores espirituais estão querendo reencontrar Abigail, conversar com Estevão. Os benfeitores espirituais estão em busca da casa do caminho, dos lares, das famílias. Os benfeitores espirituais estão procurando os centros espíritas que estão com as portas abertas e que estão realmente em busca de vibrar o cristianismo, e não como fórmulas mágicas que prometem e que não podem cumprir. Aqueles centros espíritas que fazem espiritismo à moda da casa, ou à moda do dono do centro, que é aquele que não quer abrir os horizontes para a evolução. Os benfeitores espirituais estão em busca dos centros espíritas que promovem o bem, que festejam o cristianismo, falando do Evangelho, libertando, consolando e trazendo esperança para todos aqueles que somos nós que necessitamos de um espiritismo mais cristianizado, como escreveu Leopoldo Machado numa música na década de 50. O espiritismo mais cristianizado. Não é mesmo? Não é um hino, mas sim uma música que expressa uma poesia que define para nós o que nós espíritas estamos suplicando aos espíritas, aos expositores, aos dirigentes, aos médiuns. Vamos viver um espiritismo diferente no século XXI, sem perseguição, um espiritismo sem disputa, um espiritismo sem incongruências, um espiritismo sem donos, um espiritismo sem fiscais. E eu gostaria de fazer uma súplica a Jesus e ao nosso benfeitor Allan Kardec, um espiritismo sem as nossas posturas farisaicas, porque foi exatamente esse o primeiro embate que o convertido de Damasco, aquele que fora um fariseu, o intelectual, aquele que conhecia toda a lei e os profetas, enfrentou no seu momento de conversão. E eu gostaria de abraçá-los então agradecidos e pedindo a vocês a oportunidade de, na semana que vem, dar continuidade a esse tema. E com a ajuda de Paulo de Tarso, eu vou fazer uma semana de prece para ele, para que eu possa ter condição e não faça uma introdução tão longa quanto a de hoje. Porque eu falei do sonho
De Saulo, eu falei do sonho de cada um de nós, mas semana que vem eu gostaria de contar, ou de ler alguns trechos do sonho, do desdobramento de Saulo de Tarso, vivido perto da cidade de Tauro, quando o mesmo acaba citando esse sonho na segunda carta, na segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 12, no versículo de 2 a 4, e que emanam de uma forma brilhante, educativa, transcendente, registrou através de Chico Xavier, quando Saulo de Tarso recebe a visita em espírito de Abigail e de Estevão. Então, na próxima semana, se a nossa coordenação permitir, nós voltaremos para falar mais um pouco do cristianismo naqueles tempos apostólicos, porque de alguma sorte isso nos faz refletir no nosso compromisso com a doutrina espírita, na sua divulgação em nível de vivência, mas também da nossa responsabilidade em vencer essa crise ética-moral que perpassa o movimento espírita desse início do século XXI. Porque sabemos que a crise antecede os novos rumos. E para vencer a crise, qualquer uma delas, só existe uma dica para o nosso coração que foi oferecida por Jesus, conforme a narrativa do evangelista João, no capítulo 13. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos tenho amado. E assim, nós nos despedimos, desejando a todos muita paz. Que assim seja, graças a Deus.